Eu tenho alguns exemplos aqui de discursos de Jesus difíceis de serem engolidos dentro de uma cultura como a nossa. Exemplo, o que eu faço com os meus inimigos? Jesus então, ele responde: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quando perguntamos a Jesus sobre ofensas, Jesus nos responde: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Quando Jesus fala de autoridade e liderança, ele nos ensina o seguinte: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Você é maior, Jesus está ensinando, sirva. Você tem funcionários, Jesus está ensinando, sirva seus funcionários. Você é um político, Jesus está ensinando, sirva a população. Você é um juiz, Jesus está ensinando, para de dar carteirada e sirva os outros. Quando nós perguntamos sobre fidelidade sexual, Jesus ensina isso. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E numa sociedade que encharca a nossa visão de sensualidade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você olhar e desejar, já cometeu adultério, já pecou, é o que diz Jesus. E quanto a ser discípulo, irmãos, de Jesus, é duríssimo o discurso de Jesus quando ele diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. O silêncio fala tudo. Quando nós olhamos para esse discurso, nós percebemos que esse discurso complicado, que faz com que muitas pessoas rejeitem a igreja, e isso é verdade, em parte porque há criativos mercenários e ilusionistas da fé, mas por outro lado, em outra parte, porque também há um discurso complicado de Jesus que quebra expectativas, de nós seres humanos. Jesus questiona os discípulos acerca da sua identidade. Jesus chama os discípulos num canto e pergunta: que a multidão diz quem eu sou? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Jesus devolve a pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? É nesse momento que Pedro, sempre Pedro, dá um passo à frente e faz uma declaração bombástica. Uma declaração bombástica. Qual é essa declaração? Tu és o Cristo de Deus. Talvez você não ache bombástica, porque você talvez acha que Cristo seja o sobrenome de Jesus. Mas não é. Senão Maria seria Maria Cristo, José Cristo. Não. Cristo é o termo do grego para o termo do Antigo Testamento e do hebraico Messias, que os profetas anunciavam desde o Antigo Testamento, Cristo ou o Messias. A pergunta aqui, irmãos, é: quem é o Cristo para os judeus? Para os judeus, o Messias é aquele que vem com vingança e não com perdão. Para os judeus, o Messias é aquele que vem com justiça e não com amor. Ou seja, o que aqueles homens, o que aquela multidão de judeus esperava, era um Messias que dissesse: reúnam os homens e chamem os anjos, vamos destruir o Império Romano e vamos reunir desde Jerusalém sobre todos. Esta é a expectativa dos judeus, essa é a expectativa daqueles homens. Mas o que vem é aquele que oferece, ao invés de justiça, graça.
E aqui nesse ponto eu quero te chamar a atenção, estamos no clímax dessa relação entre Jesus e seus discípulos. Pedro responde corretamente: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias de Deus. E aí vem Jesus com um discurso complicadíssimo.